E esse assunto sobre o que estudar, por que se a fé cristã protestante ela é uma, por que há tantas ramificações sobre alguns pensamentos, algumas doutrinas cristãs. E eu queria falar justamente sobre isso, sobre doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais, no que crer, o que não crer, se bem que acho que não crer não seria exatamente uma aplicação, existe uma forma de você, de repente, não aceitar algumas situações que são colocadas como doutrinas, sem que haja uma disponibilidade para olhar a outra forma de pensar. Para a gente começar a se contextualizar aqui, quando a gente chega para uma igreja evangélica, a gente entrega a vida a Jesus, é o processo de conversão, que é a mudança de caminho que alguns falam. Nós passamos por alguns processos ali de amadurecimento na fé, conhecimento inicial das Escrituras. Então, variando da denominação a qual você começa a sua caminhada cristã protestante, especificamente falando, ou podemos incluir a católica também, você herda uma teologia que é a sistemática que rege aquela denominação, aquele segmento. Se você aceita a condição agora de uma nova vida com Cristo, se você se converte numa igreja pentecostal, por exemplo, você vai herdar uma determinada teologia que é aquela aplicada, ensinada e seguida naquela denominação pentecostal. Se você se converte numa igreja já com uma teologia mais calvinista, é natural que você herde aquela teologia mais calvinista, uma metodista, wesleyana, arminiana, enfim, você vai tendo ali diferentes teologias, uma teologia mais luterana, você tem ali diversos segmentos, de acordo com a igreja onde você começa a servir a Cristo com os irmãos na congregação, você herda uma teologia segmentada para aquela denominação. Então é natural que você ouça sempre ensinamentos da palavra, principalmente direcionados naquele viés que é seguido naquela denominação, porque é aquilo na qual eles estão fundamentados, eles acreditam, é aquilo na qual eles foram ensinados. O material que é consumido naquele meio, ele vai ser sempre direcionado para embasar ainda mais e sustentar a crença daquela denominação. E aonde eu quero chegar com isso? Quando você faz um exame das Escrituras, da qual Lutero incentivava e dedicou a sua vida a isso, a partir do momento que ele fez esse exame por conta própria e percebeu que muita coisa era dogmática de acordo com a vontade da igreja que ele servia e que não propriamente era o que a Escritura Sagrada ensinava, Você vai ter aí as teses de Lutero, que ele solta ali todas as suas teses baseadas no exame que ele faz das Escrituras, que vai contra aquilo que a igreja ensinava. A partir do momento que você, dentro de uma denominação, você faz o exame das Escrituras, não enviesado pelo segmento em que você se encontra, você começa a constatar algumas coisas, e aí vem algo muito importante, que é você fazer perguntas para as respostas que você já tem. Eu já falei isso num outro vídeo, e você precisa ter essa consciência de que as respostas que você já tem, elas precisam ter vindo de algum lugar. E aí é onde entra a ciência. A ciência não é a arte de te fornecer todas as respostas, mas é te dizer quais as perguntas têm que ser feitas. Tanto que a ciência, ela é a comprovação, baseada no método, no modelo, para se chegar à conclusão de alguma coisa. Então, tudo aquilo que é científico é aquilo que existia uma hipótese, foi feito um modelo, um experimento sistematizado e houve uma comprovação. Porque se não é comprovado, é somente teoria. Não pode ser reproduzido por um método, por um modelo, para chegar a um resultado. Então, não é ciência. A ciência é esse processo, desde a hipótese até o resultado.
E se não houver resultado, é uma conclusão de que ou não procede, ou nós aplicamos o experimento errado, ou eu preciso mudar alguma variável no meio do caminho. Assim também é a fé. Não querendo pegar toda a espiritualidade, toda a crença, querer pegar Deus e colocar dentro de um frasco e reproduzir em seu laboratório. Não é isso. Mas a fé, ela também é baseada em conceitos absolutamente palpáveis, ela tem que vir baseada de coerência, de significação, porque senão ela é fideísmo. O fideísmo é você crer desprezando as formas de comprovação e embasamento daquilo que sustenta a sua crença. Aí seria uma teologia de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou feliz assim, eu vou morrer assim. Independente daquilo que disserem ao contrário da minha forma de viver. Então é uma discussão importante da gente fazer, porque nós temos que não confrontar, mas questionar. Veja que o próprio Jesus ele não se ofende com questionamentos e ele era questionado a todo momento, principalmente por doutores da lei. Agora, quando ele tinha esse questionamento dos seus próprios mais chegados, ele também não se ofendia. Veja que João Batista, num dado momento, ele está preso, e aí ele já está um pouco aborrecido com aquela situação, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha se chegado até ele, sido batizado por ele, já havia sido manifestado, mas no momento ali de chateação, aborrecimento, né? Afinal de contas ele está preso, está respirando ameaças de morte, ele pede para os seus seguidores que o visitavam na prisão chegar para Jesus e perguntar se Jesus de fato era ele mesmo. Olha, pergunta para Jesus se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Cordeiro que Deus enviou para salvar o seu povo. E veja que quando os discípulos de João chegam para Jesus e fazem essa pergunta, Jesus não se ofende, ele fala, não, fala para João que sou eu mesmo, que ele não precisa duvidar. E veja que Jesus não se mostra ofendido. Quando os fariseus fazem ali muitas perguntas a Jesus, doutores da lei, Jesus não se sente ofendido em responder as perguntas, porque ele entende que o crescimento está nas perguntas. Jesus, sempre que contava uma parábola, ele, como um bom judeu, sempre trazia perguntas nas suas parábolas. A parábola, talvez uma das mais famosas, do Bom Samaritano, antes dele contar a história do Bom Samaritano, ele troca perguntas e respostas com aquele jovem mestre, né, aquele jovem doutor. E ao final da parábola ele volta com um questionamento. E aí ele faz o jovem responder. Veja que ele era o que estava sendo interrogado e ele termina interrogando. Então o problema não são as perguntas. Veja que existem irmãos, existem pregadores, né, em igrejas em comunidades menores, onde você tem esse contato mais próximo com aquele que está ministrando a palavra. Veja que tem pregadores que podem se sentir ofendidos ou podem se sentir diminuídos quando eles estão pregando ou ensinando e você está folheando a Bíblia ali na frente dele, fazendo pergunta a todo momento. Claro que assim, num culto público, culto de domingo, por exemplo, não é exatamente o culto adequado para que você levante a mão e faça perguntas ou faça colocações. É um culto público, existem outras pessoas que estão ali para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Mas cultos como, por exemplo, cultos de doutrina, que é um culto aberto para a igreja, e algumas igrejas elas abrem esse culto também para que os irmãos façam perguntas e tirem dúvidas. A igreja onde eu congrego, por exemplo, tem assuntos que eu levo para esse estudo, que é um culto voltado para o ensino da palavra, e se é o ensino, você está ensinando e pessoas estão aprendendo, e no processo de aprendizado existem as dúvidas. Tá? Na minha concepção, o culto de ensino ele deve funcionar, na minha forma de entender, assim como uma escola bíblica dominical, um curso de formação de obreiros, um curso de teologia ministrado na igreja. Que diante de um assunto que você propõe ali a ensinar a palavra, as pessoas, na minha forma de ver, têm o direito de, diante de uma dúvida, levantar a mão, fazer perguntas, colocar pontos de vista dela, mas aí o intuito é não gerar um debate, tem que ser administrado de forma que a palavra seja ensinada. E aí algumas dúvidas sejam sanadas na hora. Mas veja que tem pessoas que se ofendem.
onde eu congrego tem um irmão que brinca, né, que ele fala que toda vez que ele tem uma oportunidade de dar uma saudação, ou de ler um texto, eu estou do lado dele, ele fala as coisas e eu fico folheando a Bíblia. E não é por maldade. Paulo, ele exalta os bereanos porque ele fala, né, antes todos fossem como os irmãos de Bereia, né, que tudo aquilo que eles recebem como sendo a palavra de Deus, a instrução, eles vão para os escritos sagrados e eles confirmam se de fato é aquilo que está sendo dito. E aí nós temos alguns problemas que, na minha forma de ver, são estruturais das denominações. Que primeiro parte da pessoa, né, do membro do congregado, e aí é uma cultura, especialmente aqui no Brasil, que é a cultura da qual eu posso falar, porque aí eu tenho o lugar de fala, uma vez que é a nação onde eu nasci, cresci e vivo. Existe uma cultura de não questionar a autoridade ou a pessoa que traz a instrução. E eu vejo que isso é muito estrutural da sociedade brasileira, de uma forma mais abrangente, eu não vou dizer de uma forma geral, porque eu não conheço toda, e inclusive eu sou uma das pessoas que não atende a esse requisito. Que tem pessoas que numa reunião de empresa, por exemplo, quando o líder de setor, um gerente ou o próprio dono está explanando uma situação, nem todos se sentem à vontade ou confortáveis para fazer perguntas ou até para discordar, porque estruturalmente isso vem de repente de uma criação de família, onde o mais velho fala e todo mundo fica calado, ninguém interrompe, e aí tem que saber diferenciar o que é uma questão de respeito e o que é uma questão de omissão, o que é uma conivência. Isso é muito estrutural porque as pessoas acabam, na hora, não fazendo questionamentos, não fazendo oposições, não tirando dúvidas, mas quando termina a reunião, e aí seja a reunião da empresa, seja a reunião, o culto que está havendo na igreja, principalmente escola bíblica, cursos que a igreja ministra, que as pessoas não questionam aquilo que elas têm dúvida ou discordam, e aquilo acaba sendo disseminado. Aquilo passa para frente como sendo a única verdade, não foi questionado, todo mundo aceitou, ainda que alguns discordem, mas não se manifestaram. Isso é uma coisa muito estrutural da sociedade brasileira de uma forma mais ampla. Tá? E é aí onde mora o perigo, por exemplo, quando trata-se da fé. Porque na faculdade, se você está aprendendo alguma coisa específica, se você tem dúvida, até porque você vai ser avaliado por aquilo depois, né, numa prova, enfim, você precisa tirar uma dúvida, porque senão depois você é o prejudicado. Mas às vezes numa empresa, onde você recebe ali uma orientação de um setor e você não concorda com aquilo, de repente você não se importa em questionar ou discordar, porque contanto que você faça o que a tua liderança mandou, você cumpriu a tua carga horária, recebeu o teu salário, e o problema da empresa se der certo ou errado. E na fé, o problema é que às vezes isso acontece também. Na fé, você acaba não discordando porque você parte de dois pressupostos, que é o que eu vejo de uma forma mais geral, e aí eu discordo gravemente. Você parte de dois pressupostos. Provavelmente, se uma liderança eclesiástica te passou uma direção, te trouxe um ensinamento, e você subentende que ela sabe do que ela está falando porque ela já é uma liderança, você aceita. Entendeu? Que aí você fala, não, ele deve saber do que ele está falando. Ele deve saber porque, afinal de contas, ele é pastor, ele é presbítero, ele é evangelista, ele é professor do curso, da escola bíblica, da teologia. Então, se ele falou, ele sabe o que ele está falando, eu não vou questionar. E a outra coisa que você fala, não, eu não vou questionar porque ele é uma autoridade usada por Deus, eu não posso questionar um homem usado por Deus. Então são dois problemas que nós temos em não discordar, em não questionar, em não fazer perguntas. Primeiro, você parte do pressuposto, se ele chegou ao cargo que ele tem, certamente ele sabe do que ele está falando. E segundo, ele é um homem usado por Deus, Deus colocou ele ali. Então se ele falou e eu questiono, posso ser que eu estou questionando a voz de Deus. E isso é um problema que às vezes muitas lideranças eclesiásticas, seja ela cristã protestante, seja ela cristã católica, às vezes a própria liderança se coloca nesse pedestal de se eu estou falando, Deus me usa, você tem que aceitar o que o servo de Deus está dizendo. São dois problemas graves na minha forma de ver. Isso acaba
disseminando alguns erros que com o tempo eles vão se tornando verdades porque não foram questionados. Albert Einstein, ele tem uma frase que eu vou parafrasear e provavelmente eu vou procurar ela na internet e vou colocar a transcrição correta aí. Albert Einstein, parafraseando o que ele disse, ele tem uma frase que fala que o que me incomoda não é a voz dos injustos, mas é o silêncio dos justos. Então o problema não é pessoas erradas ou mal intencionadas estarem falando, isso não é problema, isso sempre vai existir. O grande problema, aquilo que deve causar preocupação para a gente, é aqueles que são bons, aqueles que conhecem, permanecerem calados, indiferentes à situação, omissos. Isso é um problema. Eu assisti um debate muito interessante de um cristão criacionista e um ateu evolucionista. Foi um debate bem amistoso, bem tranquilo, mas uma frase ali, em dado momento, ela foi colocada sobre a mesa, e é uma frase muito verdadeira. Entenda que o conceito dessa frase, como ele é interessante. Um sábio, seja ele cristão ou não, um sábio dizendo uma bobagem não transforma aquela bobagem em sabedoria. Agora, um líder religioso dizendo uma bobagem não transforma aquela bobagem em divina. Ok? Então, sintetizando, seria isso. Um sábio dizendo uma bobagem não transforma a bobagem em sabedoria. Ela ainda é uma bobagem. Um líder religioso dizendo uma bobagem não transforma a bobagem em divina. Continua sendo bobagem. Entendeu? Então, o conteúdo da mensagem ele não é transformado de uma coisa em outra simplesmente por aquele que diz. Uma bobagem, ela continua sendo bobagem independente de quem a diga. Se um pastor disse uma bobagem, ela é bobagem. Ela não passa a ser sagrada porque foi dita por um pastor. Se um grande acadêmico, graduado, pós-doutorado, disse uma bobagem, não passa a ser sabedoria ou filosofia porque um grande acadêmico disse, ainda é uma bobagem. Tá? Aí então, nós temos aí a filosofia de Forrest Gump, né? Idiota é aquele que diz idiotices, né? E uma idiotice não deixou de ser idiotice porque não foi um idiota que disse. Então, nós temos que ter esses pequenos cuidados quando nós herdamos teologias dada à congregação, à denominação na qual nós servimos a Deus. Tá? Esse é um ponto muito importante para início de explanação.